Olá, gente boa. Você sabe que eu tenho uma preocupação com a educação brasileira, tenho uma preocupação com o modo como se ensina a história do Brasil, com as intenções com que se ensina a história do Brasil, com as intenções com que se trata de problemas nacionais. Nunca no sentido de resolvê-los, mas no sentido de criar um sentimento de revolta. É muito rara a exceção. E por ser rara a exceção, para me certificar do que digo, em todas as ocasiões em que, falando para várias cidades do país, eu tenho pela frente um público jovem, eu aproveito para aplicar um pequeno teste de algumas perguntas, que são mais do que suficientes para demonstrar isso que estou dizendo. Assim, por exemplo, pergunto sobre as cruzadas. Meus jovens, na vida escolar de vocês, falaram a vocês sobre as cruzadas? Sim, todos respondem afirmativamente. Falaram bem ou falaram mal? Falaram mal. E falaram sobre a jihad islâmica? Nunca. Ninguém me disse que sim. A não ser, há poucos dias atrás, excepcionalmente, uma moça levantou a mão para dizer que sim, tinha ouvido falar. Como é possível falar sobre cruzadas, dar uma aula, ou duas, ou três, sobre cruzadas, e não mencionar a jihad islâmica, que foi aquilo que lhe deu causa, que começou no início do século VII e continua até hoje. E logo após seu início, em 637, tomou a cidade de Jerusalém e, tempos depois, bloqueou o acesso a Jerusalém para cristãos e judeus, dando causa às cruzadas, que começaram no século XI e terminaram no século XII. Duraram, portanto, menos de 200 anos, enquanto a jihad se prolonga desde então. A jihad islâmica, com o intuito de conquista, pergunto a eles, falaram a você sobre a Revolução Russa? Sim, falaram. E o que aconteceu depois da Revolução Russa foi tratado em aula. Terrorismo, dezenas de milhões de mortos, a construção deliberada da miséria, a fome criada para destruir povos inteiros. Falaram sobre mais de 100 milhões de mortos com a expansão do comunismo pelo mundo? Não. Se conta a história até aqui, depois, quando começa a ficar ruim, eles param. Com que intuito se faz uma coisa dessas? Falaram a você sobre o cristianismo? Positivamente ou negativamente? Sempre negativamente. E sobre capitalismo? Negativamente. E sobre socialismo? Positivamente. E assim com tudo, inclusive, com a história do Brasil, tratada de maus modos, com o intuito de criar maus sentimentos em relação à pátria. Mas que coisa triste, que coisa perversa, negando a dignidade a que eles têm direito e a nobreza que lhes é correspondente por serem brasileiros. Valorizar o sentimento nacional, despertar esse amor à pátria, a esse lugar maravilhoso que Deus nos deu e que tem uma história belíssima, com problemas, é claro, também sabidos e conhecidos, que não podem deixar de ser abordados. Mas não destacar, mexer na parte dos cantos escuros, colocar aquilo que é negativo, pegar o lixo, colocar em cima dos telhados, no alto das torres, para ser exibido, e jogar a nobreza para baixo do tapete. Que coisa terrível! Quando se percebe que isso acontece nacionalmente. Sim, isso me deixa profundamente triste e preocupado em relação ao futuro. Porque se o sujeito não ama a própria pátria, se ele é capaz de queimar uma bandeira, se ele não respeita os símbolos da pátria, se ele não sabe que a história do Brasil não começou em 1500, que é uma história anterior, como para cada um de nós. A nossa história não começa quando nascemos. A partir do momento que nascemos, é nossa história a história de nossos pais. Vai ser importante para a nossa vida.
como era a história dos pais dos nossos pais e assim sucessivamente, porque sem essa longa cadeia nós não estaríamos aqui. Como não valorizar as grandes navegações que deram origem ao descobrimento? Como não mostrar ali a audácia, a criatividade, a coragem daqueles homens? Os tantos que ficaram aos mares expandindo o reino português através das grandes navegações, daquela notável experiência da humanidade, da qual o Brasil é o mais elevado e produtivo resultado. A mim me encanta essa história. A mim me seduz essa caminhada. Aquela pequena nação, protegendo e resguardando toda essa extensão territorial contra ingleses, contra franceses, contra holandeses, defendendo esta terra para nós. E isso é testemunhado pelas construções existentes em todo o nosso litoral. Não valorizar, depreciar, para criar sentimentos de culpa, de remorso, para criar devedores e credores e, com isso, dividir a sociedade para conquistar, com intenções políticas, é muito feio. Eu amo este país porque conheço, porque me foi dado conhecer nos bancos escolares e porque continuei, exatamente porque amo essa história, continuei a estudá-la. Esse país tem que ser tratado com mais respeito, para que o brasileiro se respeite a si mesmo como cidadão, para cobrar respeito à sua cidadania. Pense nisso. Está aí diante de nós o 7 de setembro. Tenhamos orgulho da nossa condição. Assistam, amanhã, dia 5 de setembro, a estreia Brasil Paralelo, da Última Cruzada, aquela série sobre a história do Brasil. Façam isso. Vocês vão se emocionar. Vocês vão aprender a amar a pátria. Porque este país tem uma história muito bonita e é nossa. É a história de cada um de nós. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira.